você tem a raiz de portas abertas, irmão, estamos a falar de graça de Deus. Onde você pisa, parece que as pessoas conseguem olhar algo diferente em você. É por isso que a Bíblia fala que a luz resplandece nas trevas. Significa que quando Jesus está falando que nós somos a luz do mundo, então nos dá uma graça de quando chegamos num lugar, mudamos toda a atmosfera, mudamos toda a situação. Eu não sei se alguém está batendo palma para Jesus Cristo. IAD TV. Jesus Cristo é o curador. Podemos entrar na nossa mensagem de hoje. Lembre-se, o tema de hoje é que? Portas abertas. E como subtema temos o que não era se tornou. Aleluia. Portas abertas. Primeiro precisamos aprender a definir. Ou precisamos começar por definir o que são portas abertas. Aleluia. A porta, como definir o que é porta? A porta é o lugar de transição, o lugar de passagem. O lugar que nos tira ou que nos faz entrar. Significa que quando temos a porta aberta, estamos sujeitos a receber coisas, ou entrar em coisas na nossa vida, ou sair em coisas da nossa vida. Alguém está nesse lugar, igreja? Sim. Agora, quando estamos a falar desse tema, portas abertas, precisamos entender que no sentido espiritual não é só uma porta aberta, não. É uma semente espiritual no teu espírito. Existem pessoas que carregam semente de portas abertas. A semente da portas abertas significa carregar graça de portas abertas. Graça de conquista. E quando carregamos essa semente de portas abertas, irmão, as coisas acontecem de uma maneira fácil sem nós imaginarmos. Existem pessoas que carregam portas fechadas e por conta disso podem se esforçar de qualquer maneira, não conseguem fazer nada. Vamos lá. Quando estamos a falar da semente de portas abertas, estamos a falar de quê? É uma graça que se esconde na vida do homem. E quando essa graça se esconde na vida do homem, ela não se manifesta automaticamente. Você não consegue alcançar coisa que os outros alcançam. Mas quando essa graça é despertada, ou a porta é aberta, todo lugar onde você pisa, você se torna destaque. Significa que não precisas ter que investir muito de você, mas a tua maneira de ser, só a tua entrada se torna uma entrada praticamente ameaçadora para os outros. Eles começam a sentir medo de que você vai ganhar a posição deles porque você tem essa graça. Existem pessoas que não estudaram muito, mas tem pessoas que estudaram que invejam essas pessoas que não estudaram muito. Eu não sei se alguém está aqui nessa igreja, irmão. Eu não sei se alguém pode bater palma para Jesus. Sim, eu quero que você seja motivado e entenda isso perfeitamente. Olha, a semente de portas abertas não está em ter diploma grande. A semente de portas abertas não consiste em ter posições grandes, não. Consiste em ter alguma coisa que te dá facilidade de acesso em alguns lugares. Isto é, existem algumas pessoas que você olha, ele tem Range Rover, mas está a invejar quem tem Corolla. Não é porque ele só está a invejar, não. É porque o que tem Corolla tem uma semente que está a lhe ameaçar. Mesmo ele tendo já Range Rover, isso significa, existem pessoas que estão na universidade, estão a invejar quem está no médio. Não é porque a posição dele é pequena, não. É porque ele consegue olhar para a pessoa que está no médio e consegue ver uma semente que essa pessoa, se continuar desse caminho, vai crescer muito na vida e vai me ultrapassar. Estamos a falar de portas abertas. Alguém pode bater palma para Jesus Cristo? Aleluia! Quando se fala de semente de portas abertas, a idade não é uma chave. Porque para muitos aqui só querem se importar com isso quando crescerem mais, quando terem responsabilidade. Não, olha, conhecemos um homem chamado José. Esse homem chamado era muito diferente dos demais. Por quê? Porque mesmo ele sendo criança carregava uma semente diferente. Essa semente que José carregava no coração, essa semente que José carregava no espírito, fazia com que os irmãos dele mais velhos odiassem ele mesmo motivo. A Bíblia fala que José chegava e contava os sonhos e os irmãos ficavam perplexos. Uma das vezes José chegou para contar o sonho novamente dos seus irmãos e os irmãos olharam e disseram: lá vem um sonhador. Olha, quando você carrega a semente das portas abertas, irmão, você não precisa fazer nada para as pessoas te odiarem. As pessoas olham para ti e te veem como uma ameaça. Quando você carrega a semente das portas abertas, lembre-se que semente das portas abertas, estamos a se referir de graça. As pessoas a olharem para ti, começam a se sentir como é que ameaçados. Parece que você está a roubar a posição deles. Esse é o tipo de pessoa que carrega, a pessoa que carrega a semente de portas abertas, é o tipo de pessoa que chega num sítio onde as pessoas já têm a posição, mas de repente ele se torna um dos chefes. Esse é o tipo de pessoa que chega. Não sei se alguém pode bater palma para Jesus Cristo, igreja. Aleluia! Ele não usa perfume caro, mas quando as pessoas chegam ao lado dele, estão a sentir: esse parece que gastou muito dinheiro nisso. Olha, ele compra coisas baratas, mas por causa da semente de portas abertas, olha,
mais caro ainda. Eu não sei se alguém pode bater palma para Jesus Cristo. Carregar semente de portas abertas é mais do que ter sucesso na vida. Não, carregar semente de portas abertas é mais do que você estar numa posição alta. Porque existem pessoas, eu vi pessoas que estudaram há muito tempo, testaram na faculdade durante 10 anos, não conseguiram entrar. Isso significa que a vida deles está bloqueada. Não carregam a semente das portas abertas. Mas diferente de quem carrega, olha, às vezes ele só testa uma vez. Na vez dele, tudo acontece. Um começa a se perguntar, mas eu tentei, não deu certo. Mas na vez dele tudo está dando certo. Isso depende do tipo de semente que predomina na tua vida. Qual é a semente que está dominando o teu espírito? Qual é a semente que está dominando a tua carreira? Porque quando você não tem essa semente das portas abertas, irmão, você pode pisar em qualquer lugar. Não importa se você tem familiares que já estão lá no auge, você não vai conseguir alcançar a mesma posição. Mas quando você tem a semente de portas abertas, irmão, estamos a falar desse homem chamado José. Ele carregava a semente de portas abertas. A Bíblia fala claramente que de repente ele foi vendido para os ismaelitas. Os ismaelitas lhe venderam na casa de Potifar. A Bíblia fala que quando lhe venderam na casa de Potifar, por causa da semente que ele carregava no espírito, Potifar lhe olhou e lhe deu responsabilidade de toda a casa, porque por causa de José a casa toda prosperava. A Bíblia fala que José foi traído, ou quer dizer, foi acusado de ter se deitado com a mulher de Potifar. E por causa disso foi colocado na prisão. O que é que a Bíblia fala a respeito disso? A Bíblia fala claramente que quando José chegou na prisão, a Bíblia fala que o que controlava a prisão achou graça em José e lhe deu responsabilidade de ser prisioneiro controlador da prisão. Alguém está nesse lugar? Quer dizer que quando nós temos a semente das portas abertas, até na prisão somos uma fonte para crescer na vida. Eu não sei se alguém está entendendo alguma coisa e está batendo palma para Jesus. Quando nós temos a semente das portas abertas, não há quem possa impedir essa graça. Quando nós temos as sementes das portas abertas, irmão, podem fechar qualquer caminho. Deus abre caminho no deserto. Quando nós temos as sementes das portas abertas, não importa que fofoca inventarem sobre nós para nos pararem, mas Deus vai abrir sempre um caminho diferente para alcançarmos. É por isso, você não deve se preocupar com os que trabalham em posições altas. Eles trabalham lá, eles já estão lá no governo provincial, já trabalham lá, esses já estão distantes, não dá para... Não! O problema não é estar distante. Se calhar o sucesso deles só findou aí, mas o teu sucesso pode ser ultrapassar a dimensão deles. Quando você tem a raiz de portas abertas, irmão, estamos a falar de graça de Deus. Onde você pisa, parece que as pessoas conseguem olhar algo diferente em você. É por isso que a Bíblia fala que a luz resplandece nas trevas. Significa que quando Jesus está falando que nós somos a luz do mundo, então nos dá uma graça de quando chegamos num lugar, mudamos toda a atmosfera, mudamos toda a situação. Eu não sei se alguém está batendo palma para Jesus Cristo, igreja. Aleluia. Sim. Lembrem de uma mulher chamada Raabe. A Bíblia fala que era para destruir Jericó. De repente enviaram 2 espiões. Josué enviou 2 espiões. Quando Josué enviou esses 2 espiões, a Bíblia fala que eles encontraram graça, olharam para uma mulher prostituta e entraram na casa daquela mulher. Por causa dela, a vida dela nunca mais foi a mesma. Os reis morreram daquele lugar. Quando destruíram Jericó, ela foi a única que sobreviveu com a sua família. Irmão, quero te fazer entender o quê? Às vezes não é sobre posição. Você tem medo à toa de pessoas que estão lá em cima. Você tem medo à toa de pessoas que estão lá em cima. Olha, às vezes você não precisa de muitos links, só precisa de ter graça divina. Essa graça divina vai te dar acesso que os links não te dão. Essa porta aberta no teu espírito vai te dar acesso que os links não... Eu não sei se alguém está entendendo alguma coisa e bater palma para Jesus, igreja. Alguns têm facilidade em ter dinheiro, mas não conseguem realizar nenhum projeto, porque a semente da porta aberta não fica sobre a vida dele. Mas quando você carrega, irmão, às vezes é só carregar a semente, você não precisa muita coisa. Irmão, quando você começa a carregar semente da porta aberta, qualquer coisa pode servir de motivo para te levarem na grandeza. Quando você está carregando semente da porta aberta, qualquer situação pode ser motivo de Deus mudar toda a tua história. É isso que aconteceu com José. Esse José estava na prisão, ficou na prisão. Quando assustou, lhe chamaram para interpretar um sonho. Só que ele não sabia que pela semente que eu carrego, esse sonho será o caminho para mim chegar no destino da grandeza. Olha, eu não sei se alguém está entendendo alguma coisa. Quando nós carregamos a semente da porta aberta, irmão, o que os outros se esforçam, nós conseguimos com acesso gratuito. Existe graça que você vai alcançar por causa da vida dos outros. Lhe chamaram no tio dele, né? Na identificação, tem uma vaga de trabalho.
Não fala só, tem um preguiça do trabalho, só vão dar para você. Ele segue, só vamos. Fica aqui. Você é o chefe, vem. Você é o tio dele, fica aqui. Ele está vindo, né? A mana Celestina é amiga ou amigo. Vira aqui, filho, vira aqui. Vira aqui. Você agora, fica aqui. Fica aqui assim, fica ali frente. Aleluia. Aqui, identificação, não é? Duas pessoas aqui. Os dois, vem, por favor. Viram aqui. Assim, assim. Vem, aqui no meio. Afastam lá. Você fica aí. Tá a perceber? Aqui, lá na identificação. Às vezes o tio dele lhe chamou. Tem uma vaga de emprego. Alguém está entendendo alguma coisa? E ele, como é boa pessoa, ele vai comentar para quem? Para a amiga. Para a mana Celestina. Olha, o tio me chama, eu tenho uma vaga. Eu sou que me acompanhas. Quando você não tem bom coração, o que acontece? Ah, lá é distante, também um emprego só vão dar para ti. Mas quando você se sensibiliza com a situação do outro, você o que você fazes? Se movimentas. Porque o impedimento dela a acompanhar é o caminho são eles, a barreira que existe. Mas quando ele como é que é? Se sensibiliza com a situação do outro, vem, caminham. Chegam até aqui, podem vir. Os dois abrem um caminho, vem, abrem um caminho. E eles passam, vem, chegam aqui. Quando ele chegar no tio, pode cumprimentar também ele. Assim que ele lhes cumprimentou, a mesma graça de trabalho que ele quer dar para ele pode lhe seguir. E algumas vezes, aquilo se manifesta diretamente no mesmo instante. Sabe o que acontece? Ele só lhe chamou para uma vaga. Ele fala, olha, dá o teu documento. Mas esse teu amigo já tem trabalho? E o amigo responde também, eu ainda não tenho trabalho. Então aproveitam já mesmo, ficam os dois nessa mesma área. Eu não sei se alguém está batendo palma para Jesus. Aleluia! E às vezes como é que acontece? Instantaneamente. Mas como ele visitou este lugar, a atmosfera de trabalho também vai lhe seguir. Quando eles saírem dali, ele tem trabalho, podem voltar. Ele tem trabalho, automaticamente ela também tem uma graça. Vai passar um tempinho, também vão lhe ligar. Olha, vem aqui, tem um trabalho para ti. Pode não ser no mesmo lugar, mas a graça de trabalho também lhe seguiu. Assim que funciona a atmosfera espiritual. Alguém está batendo palma para Jesus Cristo? Podem voltar, muito obrigado. Aleluia! Você não precisa invejar ninguém, só precisa ativar a graça em ti.